Ei, você aí, esse vídeo é pra você. Você que tá sedento pra ver a minha atualização de build, é pra você que eu tô aqui, provavelmente editando na madrugada afora aí, pra conseguir trazer pra você acordar de manhã e já ter a build atualizada pra você também conquistar aqui o abate de Zir. É pra você esse vídeo. E é isso, gente. Já tá todo mundo. Nossa, faz tempo que eu não vejo tanta gente online e tá todo mundo fazendo o abate de Zir. E o negócio é o que eles prometeram. Desafio fudido. Muito difícil mesmo. E eu fiquei a noite inteirinha, horas e horas e horas e horas, otimizando, e testa isso, e testa aquilo, e faz uma mudança aqui, e muda um negocinho ali, e arruma o Paragon. Eu fiz tudo isso, eu explorei o máximo. A gente nunca teve alguma coisa assim tão desafiadora que a gente conseguisse realmente separar o joio do trigo. Agora a gente tem, porque aqui você consegue realmente medir. Você tá fazendo, você chega no máximo, chega no seu máximo que você consegue com a sua build. Chegou, começa a fazer teste. Quando simplesmente você conseguir completar aquele abate que você não estava conseguindo completar antes, você sabe que efetivamente a sua build melhorou. E é isso que eu fui fazendo seguidamente, abate após abate. Eu fui otimizando, eu fui arrumando, eu fui achando as melhores sinergias, os melhores multiplicadores, o melhor balanço entre ataque e defesa, o que é muito difícil e essencial aqui para fazer o abate de Zir. E eu vim passar para vocês essa minha atualização de build. Se você não está interessado em aprender tudo e você só quer saber do link para você correr logo pro abate, faz o seguinte, já tá o link aí embaixo, você pode só copiar tudo. Quem quiser entender as mudanças, todas as mudanças que eu fiz, fica aí mais um pouquinho. Aproveita e se inscreve aí no canal também para continuar recebendo as notificações. E vamos pro que interessa, vamos para todas essas modificações aí. Mas antes, você achou que eu ia pular o finalzinho da dungeon para mostrar para vocês aí que de vez em quando eu tô tendo sorte e pegando o conduíte lá com a Raverion, com a lança, com aquele staff? De vez em quando ainda tô dando sorte. Mas aí, o último eu matei na porrada, tá? No último eu matei na bola de eletricidade. Mas, finalizado o Tier 7, o abate de Tier 7, que por enquanto, por hoje, por essa noite, foi o level mais alto que eu consegui chegar, sem upar muito o meu glifo novo, tá? Vocês estão vendo ali que ele tá só no level 3, então não tá muito bem upado ainda, e foi isso que eu consegui hoje, essa noite. Primeiro aprendizado do dia, a lancinha realmente é interessante. A diferença é pequena, mas quando você dá sorte, ela realmente faz a diferença. Na dungeon, desconsiderando o afixo único dela, o dano, em geral, é bem parecido com o dano que você teria usando uma faca ou uma varinha junto com um foco, mas tem algo interessante aqui, adicional, que me fez realmente adotar ela. Eu fiquei fazendo dungeons abate sem ela, abate com ela, abate sem ela, fui testando e eu acabei achando uma combinação aqui boa da Flicker Step junto com a Ravarion. A Flicker Step, por quê? Por que eu troquei? Eu tava usando a Exu, e a Exu eu tava usando justamente porque ela me dava muita chance de crítico, né? Pra você realmente ter um dano alto. Porque, vou te falar, você começa a passar ali do 5, 6, 7, vai faltar dano se você ficar focando só em defesa. E tava faltando dano. A Exu ajuda, por causa das chances de crítico, mas eu também tava morrendo. Então, olha só a troca que eu fui fazendo. Eu coloquei a Flicker Step, não só porque ela ajuda a reduzir o seu ultimate, né, o cooldown do ultimate, mas porque ela numa bota tem 20% de redução de dano. Não existe esse afixo de redução de dano contra inimigos próximos em bota. Então, trazer esse afixo que não tem em bota normalmente ajudou bastante na resistência. Eu perdi as chances de crítico, aí entra a Ravarion compensando a chance de crítico que eu perdi. No final das contas, o meu dano, o dano nominal, sem considerar os efeitos de Shrine, ficou meio parecido. E aí, quando vem o efeito de Shrine, o negócio fica realmente absurdo. Então, essa troca, essa combinação aqui, ajudou realmente a ganhar 20% a mais de redução de dano contra inimigos próximos, mantendo mais ou menos o meu dano e ganhando esse bônus que de vez em quando procava de uma Shrine, que sempre quando proc é muito bom.
Segundo ponto, eu tentei usar eu até troquei aqui, vocês estão vendo que eu tenho a Godslayer. Quem tem Shaco, não precisa... Pula essa parte, meu Deus. Você tem Shaco, usa o Shaco e é isso. Eu não tenho Shaco, eu fiquei experimentando entre usar um aspecto lendário que me desse redução de dano que nem o Shaco dá. E eu testei, e também porque, nossa, eu ganhava armadura total, max life. Eu não tenho um com inteligência, eu tenho esse com força. Mas ainda assim, ele dá armadura total, max life, redução de cooldown, o que é muito bom. E ele tem esses 24% de redução de dano contra inimigos afetados por controle de grupo e vulneráveis. Então, isso tava me dando bastante redução de dano. Mas eu comecei a sentir falta do dano mesmo, gente. E a Godslayer tem o dano. Quando ela proca, é 60% multiplicativo. Ela proca gostoso. Você realmente consome os bichos. Mas assim, você tá morrendo, pode ser uma boa trocar aqui porque assim, a 7 vocês viram que eu fiz com tempo sobrando. Então pode ser que de repente eu pudesse colocar aqui e ficasse mais tempo batendo nos bichos, assim. Mas eu preferi, por enquanto, jogar assim. Vou tentar fazer a 8, a 9, a 10 no resto da semana. E aí eu vou vendo como que tá. O link que eu tô deixando aí embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sempre atualizando para você ter a versão mais atualizada possível. Então, se eu mudar alguma coisa, você vai saber porque eu vou ficar atualizando esse mesmo link sempre. Então, não vá somente por esse vídeo de hoje. E esse vídeo é atualização do Abate 7. À medida que eu for progredindo, se mudar alguma coisa, eu vou atualizar no link. Outra coisa que eu acabei mudando, eu tava usando o peitoral aqui do infinito, que é um peitoral que ele me dá um pouquinho de dano aditivo e me dá essa questão aí do teleporte, toda vez que você dá o teleporte, junta os inimigos no meio, e aí stuna todo mundo. E aí eu usava uma calça lendária, certo? Usava uma calça lendária com vários afixos de defesa. Eu acabei fazendo uma inversão para colocar a calça de Tibalt na build. Só que assim, se você colocar a calça de Tibalt, você não consegue ficar com o peitoral do infinito, porque o peitoral do infinito é muito ofensivo, você não consegue ficar com as duas peças ofensivas. Então você tem que fazer uma escolha entre as duas. Ou você vai ter a funcionalidade de juntar os bichos e stunar todo mundo quando juntar, ou você tem a funcionalidade de você ter esses 40%, né, de multiplicativo de dano e também essa questão de você ganhar mana toda vez que você fica imparável. Você tem que fazer essa escolha entre uma funcionalidade e outra. No caso aqui, a calça de Tibalt, como tem um dano multiplicativo, é 40% de dano aqui. Aqui vocês estão vendo que tem 60%, mas é que é 30 de inimigo próximo e 30 stunado. Mas esse 60 é dano aditivo. A inteligência dá um pouquinho de dano multiplicativo. Mas eu tenho aqui 21% de dano aditivo. Tenho 20% de redução de dano contra inimigos próximos. Aqui não tem. E eu tenho o dano multiplicativo da Tibalt. Então, quando você coloca tudo na balança, eu tô colocando aqui basicamente um peitoral que tinha os mesmos afixos que eu tinha na calça, certo? Mas com o fato de eu trazer a Tibalt para build, eu tô ganhando o dano multiplicativo que eu não tinha antes. E eu tô ganhando também mais 20% de redução de dano contra inimigos próximos. Porque o meu peitoral, o peitoral aqui do infinito, não tinha nada de redução de dano. E agora a calça de Tibalt não tem muito, mas tem pelo menos um. Então no balanço, aqui se eu somar esse aqui com esse aqui, eu tenho 5 afixos de redução de dano. Se eu somar esse aqui com esse aqui, eu tenho apenas 4 afixos de redução de dano. Então vocês viram que eu ganhei, no final das contas, 20% de redução de dano e ganhei também 40% de dano multiplicativo. Ou seja, lutei muito contra isso, porque eu gostava muito da funcionalidade de stunar e juntar os bichos. Quando eu tava fazendo o Tier 100, né? Fazendo as pesadelos lá, Dungeon Pesadelo Tier 100, realmente a diferença de dano não estava fazendo diferença para mim, porque eu já estava fazendo com muita facilidade, e eu gostava muito dessa funcionalidade de juntar e stunar os bichos. Aqui realmente fez falta essa diferença de dano, o recurso, o ganho de... Então assim, essa troca realmente eu tô sentindo falta de ter essa puxada, mas
tá valendo a pena por conta de tudo isso que eu já falei. E em relação à puxada, só mais uma observação, é que a coroa do Rei Sida, ela de vez em quando dá uma puxada nos inimigos também, tá? Então sempre quando tem um Elite e você stuna o Elite, ele puxa todo mundo e te dá esse bônus de dano. Então também é nesse momento, quando eu vejo que juntou um grupo assim, eu sei que procou a Rei Sida. Quando procou a Rei Sida, eu já aproveito e fico imparável também para procar também a Tibalt. Assim eu proquei as duas, e esses dois itens são multiplicativos. E aí eu combo tudo. E o meu anel eu acabei mudando também. Eu consegui comprar esse anel aqui lá no Diablo Trade, porque eu senti falta também de ter um pouquinho mais de geração de recurso e um pouquinho mais de vida. A vida ajudando a tancar e a geração de recursos, sabe por quê? Porque eu mudei a minha build para bola de eletricidade pura. Eu tirei o Arclash, tirei o açoite totalmente da build e agora eu tô só de Ball Lightning. Por duas coisas. Uma, porque eu já tava com a geração de recursos tão boa que eu tava contabilizando aqui as vezes que eu realmente estava batendo com açoite e tava procando um pouquinho. Eu tava batendo pouco com açoite. Já não tava esse afixo aqui, que é o afixo que te dá redução de dano quando você bate com uma skill básica, ele já não tava nem procando. E quando eu percebi isso, eu vi que, nossa, se eu puxar um pouquinho mais a minha geração de recurso, de repente eu consigo mudar para a bola de eletricidade pura, né? E foi isso que eu fiz. E com isso, eu ganhei mais um slot aqui, porque eu tirei o açoite e aí eu coloquei o quê? Coloquei a armadura de gelo. E a armadura de gelo está me ajudando bastante a ter um pouquinho mais de resistência, ser um pouquinho mais tanque para conseguir fazer o abate. E o afixo de defesa, que antes era aquele que procava toda vez que você dava um ataque básico, agora eu não tenho mais ataque básico. O que eu fiz? Eu estou usando esse aqui, que diz que toda vez que eu faço um cast de armadura de gelo, eu também fico imparável e eu ganho 30% a mais de armadura, imediatamente por 5 segundos. Então toda vez que eu solto, eu tenho mais uma forma de ficar imparável, né? Eu tenho aqui o escudo flamejante, eu tenho o teleporte, que também os dois me deixam imparável, e agora eu também tenho a armadura de gelo. Então eu tenho 3 formas de ficar imparável, o que comba muito bem com a calça de Tibalt também. Então essas 3 formas eu vou ficar sempre usando. Eu sempre vou ter pelo menos uma delas ali fora de cooldown para conseguir ter essa constância com a calça de Tibalt também. Gente, eu não consigo enfatizar o suficiente o quanto esse afixo aqui me ajudou. Eu testei várias outras coisas. Esse afixo aqui, na hora que proca, você solta uma armadura de gelo, você fica imparável, você ganha bônus de dano, e você ganha esses 30% de armadura por 5 segundos, nossa, ajuda. Porque é os 5 segundos que você precisa para você esmirilhar geral. E o último ponto aqui, antes de eu ir pro Paragon, gente, se você no amuleto tá com afixos muito ofensivos, repense, porque realmente o negócio tá mais difícil do que eu imaginava, tá? Eu tenho esse amuleto faz tempo e é o amuleto que eu recomendo. Amuleto com armadura total, redução de dano. O único afixo ali, que é um afixo ofensivo, é o que tá me dando mais 3 pra bola de eletricidade. E é isso. Eu ainda coloquei desobediência no amuleto, que é pra maximizar mesmo. Vocês estão vendo que eu tenho só 8.500 de armadura. Você precisa mais ou menos ali uns 13, 14 mil de armadura para você tancar mesmo. Então por isso que eu tenho a armadura da desobediência e tenho também a armadura vindo aqui toda vez que eu casto uma armadura de gelo. Na verdade, ainda antes do Paragon, eu tenho que falar dos poderes vampíricos, porque também mudou bastante, eu diria, tá? Por quê? Porque tudo mudou, né? A build toda mudou. Então, é o seguinte, poder vampírico. Eu tinha 2 poderes vampíricos antes, que eles tinham uma sinergia com ataque básico. Eu não tenho mais ataque básico. Então, o que eu fiz aqui, gente? No lugar daqueles 2, eu também troquei mais um. Eu coloquei, primeiro... Foi mal aí, gente. Mudei pro português aqui. Mas voltando, caça aos fracos tá aqui. Coloquei caça aos fracos e coloquei o toque amaldiçoado. E vocês vão entender o porquê eu fiz isso quando a gente olhar o meu Paragon, tá? Porque o Paragon mudou para colocar o glifo novo e para compensar o que a gente perdeu no Paragon, eu tive que colocar o toque amaldiçoado. Porque a gente, na verdade, vocês vão ver já já, a gente perdeu uma das maneiras que a gente tinha o nosso uptime de vulnerabilidade alto, né?
a gente perdeu um dos nódulos lendários lá do Paragon, e por conta disso a gente não tinha mais nenhuma maneira de causar vulnerabilidade sem aquele nódulo lendário, então eu fui obrigado a colocar aqui uma maneira de deixar vulnerável nos poderes vampíricos. E a maneira que eu escolhi aqui é o toque amaldiçoado, que ele vai causar uma maldição vampírica junto com caça aos fracos, que diz que toda vez que um bicho tem uma maldição vampírica, ele está vulnerável. Então, esse combinho aqui é o combinho da vulnerabilidade para compensar o que a gente perdeu lá no Paragon para colocar o glifo novo. Se você está pensando que eu poderia, de repente, usar o Metamorfose, essa poderia ser, sim, uma alternativa ao toque amaldiçoado, mas como a gente está usando aqui uma botinha que ela não tem várias cargas de evade, de evasão, então eu prefiro jogar com o toque amaldiçoado, porque eu não vou ter muitos evades, eu vou ter poucos evades, então eu não estou conseguindo com o evade, né, com o Metamorfose, deixar os bichos vulneráveis. Então eu estou preferindo usar o toque amaldiçoado para deixar para aplicar a maldição vampírica. Então tem funcionado muito bem, tá todo mundo ficando vulnerável 100% do tempo com essa combinação aqui. Os outros dois, esse aqui eu mantive, eu já usava, o Morredouro, sustém de vida, muito bom, ajudando muito. E adicionei um novo aqui, que é a Resiliência. Basicamente, quando a minha vida baixa, eu ganho redução de dano, e essa resiliência realmente está fazendo diferença. Tentei jogar sem, fica muito mais difícil. A resiliência está realmente ajudando. E a gente mantém o Voraz que a gente já tinha também. E vamos falar de Paragon, porque eu tenho certeza que muita gente já deve até ter pulado para esse ponto aqui, porque a galera quer saber aonde eu coloquei essa merda desse novo glifo. E tá aqui, Lágrimas de Sangue. Coloquei aqui, coloquei no board, aqui no board de Burning, né? O board de Instinto Flamejante. E esse board aqui é o local perfeito pra gente colocar ele. E eu fiz alguns ajustes para conseguir colocar essa belezura. E olha lá, dano aumentado multiplicativo em 89,1%. Isso porque só tá no level 3. Se a gente olhar aqui, ela tá no level 3 ainda. É muito XP para upar isso. Eu não consegui upar muito ainda. Então, tudo que eu fiz até agora só com ela no level 3. Mas para mostrar exatamente o que eu fiz, eu acho melhor vir aqui, fica um pouquinho mais didático, mais fácil de mostrar, se a gente vier aqui pro planner do Max Roll, que assim eu consigo mexer um pouquinho melhor no Paragon e mostrar para vocês o que eu fiz. E basicamente a gente vai tirar, é bem fácil, a gente vai tirar o último board, gente. Quem já estava usando a minha build, é só tirar o último board, que era esse board aqui do Static Surge, que é aquele que ajudava com a vulnerabilidade, gente. E é por isso que a gente teve que fazer aquelas atualizações de glifo. Então a gente perdeu esse board aqui. E aqui eu tava com o glifo do Exploit. Ele tava aqui, ó, o Exploit, que é o Explorar, que ele também dava um pouquinho de dano multiplicativo para inimigos vulneráveis, mas era só 10% de dano, tá tudo bem, a gente perdeu, mas a gente ganhou um outro glifo que é muito melhor. Mas basicamente a gente elimina esse board aqui para conseguir colocar mais pontos lá nas lágrimas de sangue que tá aqui embaixo, ó. Então a gente precisa, vocês estão vendo que a gente teve que abastecer totalmente essa região aqui. Então não tem mágica, a gente tem que tirar de algum outro lugar. E a gente tirou aqui desse último board, é só remover esse último board. E aí outra coisa que você vai notar é que provavelmente esses boards aqui estão dessa maneira, estão invertidos, né? Então esse daqui tá como 4 e esse aqui tá como, né? Eles estão assim, invertidos. O de Burning, né? O de queimadura tá aqui no 5 e esse outro tá aqui no 4. O que eu tive que fazer foi fazer essa inversão. E eu vou explicar para vocês o porquê. É bem simples. Essa inversão, basicamente... Opa, desconectou tudo aqui. Pronto. Essa inversão, basicamente, é porque você precisa ativar esses nódulos amarelos aqui, os nódulos raros. Para ativar esses nódulos raros, vocês estão vendo ali que precisa de 430 de destreza e precisa aqui de 450 de willpower. Se eu tivesse ele aqui no 5, eu precisaria a mais. À medida que você vai subindo e pegando mais quadros, vai ficando cada vez mais difícil você bater esse requisito para você dar um pouquinho mais de bônus.
Então vocês estão vendo aqui que no quadro 6 já precisa de 630 de destreza, quando aqui embaixo no quadro 4 precisa de 430 de destreza, 200 a menos. E é importante que eu consiga ativar esse bônus desses dois glifos amarelos, desses dois nódulos amarelos, porque esse glifo novo, ele dá um bônus para todos os nódulos amarelos. Então, se eu quero tirar um proveito máximo, eu tenho que colocar isso num board que eu aproveite o máximo desses nódulos amarelos e que os nódulos amarelos em si sejam bons. E aqui eu tô com dois nódulos, um de dano e um de defesa. Então, vocês estão vendo aqui, ó, redução de dano e aqui dano para inimigos queimando. E a gente está sempre queimando os inimigos porque a gente tem na nossa passiva a seta de fogo. Então, a seta de fogo deixa todo mundo queimando. Então, muito bom colocar nesse board aqui. Outra mudança que a gente vai ter que fazer é que aqui, nesse lugar aqui, estava o territorial, que é esse glifo aqui. O territorial é o que estava aqui, eu tirei daqui, coloquei a lágrimas de sangue. Mas o territorial é muito bom. Então o territorial a gente traz ele lá embaixo para o segundo board. E eu tenho que dar uma ajustadinha, né? Porque ele é de destreza. Antes aqui a gente estava usando outra coisa. Então a gente dá uma leve ajustada porque agora você precisa de destreza. Então, bom manter o territorial, mas agora a gente traz ele. Ele estava lá no quinto quadro, né? Que ele estava nesse local aqui. A gente traz ele para o segundo quadro aqui para essa posição. E aqui antes, quem estava aqui era esse aqui, o Enchanter. Ele dava alguns bônus aqui de resistência, tá? E ele dava um pouquinho de bônus aditivo de dano não físico, o que ajudava um pouquinho também com aquele nódulo aqui da sexta tábua, né? Transformando tudo que é dano não físico em multiplicativo, né? Porque o dano não físico é de gelo e, portanto, tudo que é de gelo se transforma em multiplicativo de até 30%. Mas o que a gente fez para compensar o que a gente perdeu ali, mais ou menos uns 50% de bônus não físico, foi pegar uns nódulos que a gente não tinha pego antes. Por exemplo, essa região aqui, esses nódulos aqui. Então, aqui tem 20, mais 5, 25, 30, 35. Então, acaba compensando. Peguei mais alguns aqui também, tá? Que eu não tinha pego antes. Ó, eu acho que eu não tinha pego esse. No final, eu consigo somar os 50, pegando esses nódulos aqui mágicos e raros, ao invés de ter que colocar o glifo. Então, isso acabou ajudando a compensar. No final, a gente conseguiu equilibrar e compensar tudo. Vou falar para vocês que esse board e essa build agora ficou coisa fina, coisa fina. Minha última dica para vocês, quem joga de bola de eletricidade sabe que fica pulando muito número na tela, e esses números na tela estavam me atrapalhando a enxergar, sabe o quê? Enxergar as explosões. Tem muito bicho que morre e explode, tem muita coisa na tela e tava me atrapalhando a enxergar. Às vezes eu tava morrendo por uns negócios que era fácil só você desviar, entendeu? Um bicho morreu e uma explosão de veneno, se você não enxerga, você tá lá no meio, sentado em cima da explosão de veneno, você vai morrer. Mas é uma coisa que é muito fácil você simplesmente sair. Eu estava com dificuldade de enxergar, eu simplesmente fui lá nas opções e pedi para esconder. É muito fácil achar isso nas opções e eu tiquei lá para esconder os danos que aparecem. Porque eu não preciso mais ver esses danos. Se eu quiser ver o dano, eu vou lá, coloco rapidinho, faço algum teste e depois tiro de novo. Porque a tela fica muito mais limpa para você conseguir enxergar e desviar das coisas que você precisa. Porque eu vou te falar, você realmente vai precisar desviar das paradas. E é isso, gente. Chega por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Consegui, com essa build aqui, fazer o abate de nível 7. Não tinha conseguido fazer antes de fazer essas atualizações. Então, realmente, foi bem efetivo. Ajudou bastante. Aumentou o dano, melhorou as resistências. Tudo ficou melhor. E eu espero que ajude vocês também. Então, se você te ajudar e se você curtiu, aproveita então, comenta aí embaixo, curte aí e assina o canal para você continuar recebendo os meus vídeos. Beleza? Valeu! Bora matar mais os Zir, bora matar esses Bloodseekers, esses vampirões, que tá embaçado o negócio. Fui!